Amado diácono, queridos irmãos e irmãs, estamos no nosso primeiro dia do nosso tríduo e acabamos de ouvir no Evangelho a parábola do semeador, porém, esta parábola é contada pelo evangelista Mateus, mas eu quero usar o evangelista São Lucas, porque São Lucas ali, depois que Jesus conta a parábola, depois Jesus vai explicar a parábola. E eu queria trazer presente os inimigos da alma, que podem nos impedir pode nos impedir com que a semente da palavra caia no nosso coração e frutifique. Então, há alguns inimigos da alma que querem impedir com que a semente da palavra, o evangelho, frutifique no nosso coração. E, claro, também esses inimigos lutam contra as nossas famílias, para que as nossas famílias também venham não frutificar o evangelho em meio ao seu seio. Então, nós queremos aprofundar um pouquinho esta parábola, a parábola do semeador. Então, eu não vou seguir muito a ordem que Jesus descreve, mas veja, é importante primeiramente perceber que no Evangelho de São Mateus fala que Jesus, ele se assenta numa barca. E a partir daí, então, ele fala à multidão. Cada vez que Jesus senta e fala no Evangelho de São Mateus, significa que Jesus tem algo de muito importante a nos dizer. Basta nós recordarmos que no Sermão da Montanha, dos capítulos 5 ao 7, Jesus senta e sentado no cume da montanha, ali então ele vai proferir o Sermão da Montanha, e que é o coração do Evangelho de São Mateus. E agora também Mateus traz esse detalhe, Jesus sentado na barca. O que ele quer nos ensinar com isso? Que Jesus, ele é o nosso mestre, e que ele tem um grande ensinamento para cada um de nós, não só para aqueles discípulos que ele falou naquele tempo, mas também para nós, que somos seus discípulos de hoje. Então veja, começa Jesus contando a parábola do semeador, dizendo o seguinte: saiu o semeador a semear a sua semente. E quem é este semeador? Esse semeador é Deus. E ele semeia o que, Padre? Ele semeia a sua palavra. E quem é a sua palavra? Quem é a sua palavra? É seu Filho Jesus. Jesus é a palavra do Pai, é o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne, que habitou no meio de nós. Então o Pai semeia a palavra para que nós possamos acolhê-la e deixar com que esta palavra, que é o próprio Filho dele, venha transformar a nossa vida, venha transformar a nossa história, venha transformar a nossa família. Nós precisamos acolher esta palavra que é semeada no nosso coração. O nosso coração tem que ser essa terra boa, essa terra fecunda, essa terra fértil. Eu nasci em Balneário Camboriú, mas morei mais ou menos uns 10 anos na roça. E eu entendo muito bem como é que se prepara uma terra para um plantio. Hoje tem tratores com uma tecnologia tremenda, não é? Com ar-condicionado e com tudo, mas naquele tempo que nós trabalhávamos na roça, que não faz muito tempo, até porque eu não sou tão velho assim, não é? Sou careca, mas não sou velho. Então vamos separar as coisas. Ser calvo não é sinônimo de velhice, né, diácono? O senhor está perdendo, vai perder também. Vai ficar sem telhado, que nem eu. Tá bom? Então, e você também, que fica rindo de mim, também vai perder, quem sabe, o seu telhado. As mulheres não, né? As mulheres, elas fazem incrementos no cabelo, né? Elas fazem chapinha.
A propósito, se tem uma coisa que mulher não gosta, é que padre coloca a mão na cabeça para rezar. Porque se coloca a mão na cabeça, vai desmanchar o penteado. Então você tem que cuidar, você tem que fazer de longe assim, né? Ou botar a mão no ombro. Já vi mulheres ficarem bravas. Mas brincando, brincadeiras à parte, veja, eu ainda peguei, lembro como hoje, devia ter 5, 6 anos de idade, eu lembro como hoje, nós arando, quer dizer, eu arando, imagina com 5 anos, meu pai arando a terra com os bois, com uma junta de bois. E era árido, era difícil empurrar o arado e aqueles 2 bois ali, não é? Depois, nós tivemos um tobata. Todo mundo acho que conhece o tobata, né? Então, o tobata era mais fácil. Sentava em cima, ia mexendo a terra, era uma beleza, não é? Mas eu lembro como hoje, com 5, 6 anos de idade, eu pequenininha atrás e o pai na frente, empurrando. Você imagina isso do sol quente o dia todo, mexendo aquela terra, preparando aquela terra para poder semear o milho, para poder semear o feijão, para poder semear, sei lá, qualquer outra, até mesmo o fumo que nós plantávamos, né? Hoje paro para pensar, poxa, nós plantávamos fumo, né? Coisa horrível. Mas nós morávamos na roça, era o que tinha, e era o nosso ganha-pão, né? E nós estávamos lá, arando, né? Então, era trabalhoso preparar a terra. Depois nós vínhamos, e não tinha todo esse maquinário, como eu já disse, jogava o adubo, jogava o salitro na terra com a mão mesmo, tinha o saquinho e ia jogando, e plantava com a mão, não é? Não com máquina. Então você imagina que nem nós íamos plantar cebola, aquilo era difícil, porque nós pegávamos as cebolas que ficavam as mudinhas do canteirinho, tirávamos tudo, botávamos num balaiozinho, cada um com um balaio, com 2 dedinhos, a terra bem fofinha, você plantava cebola, estava lá, aí você mexia, né? E aí, imagina o dia todo, e tudo assim, alinhadinho, né? Tudo bonitinho, só aquela coisa verdinha, né? Quando você dizia assim, poxa, agora vai dar uma cebolona, vinha a chuva de granizo, queimava tudo, que tristeza, né? Mas, veja, nós também temos que permitir, como esse trabalho que eu falei de preparar a terra para o plantio, nós também prepararmos a terra do nosso coração para a semente que é o próprio Cristo, para que essa semente germine dentro da nossa vida. E que nós venhamos dar realmente muitos frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, não é? É muito importante nós prepararmos. E digo mais, não só preparar o nosso terreno do nosso coração, mas vocês pais precisam estar mais atentos e preparar com esmero, com cuidado, com zelo, a terra do coração dos filhos de vocês. Cuidado com o que está sendo semeado dentro do coração dos filhos de vocês. Vocês precisam ser mais seletivos, mais criteriosos naquilo que os filhos de vocês estão assistindo. O que a escola está ensinando. Porque muitas vezes a escola está ensinando aquilo que não vai edificar a semente da palavra, a semente do reino. Depois nós vamos ver, tem os espinhos. Então vocês pais precisam ser criteriosos, o que os filhos de vocês estão acessando, que tipo de youtubers eles estão assistindo, que tipo de youtubers eles estão seguindo no Instagram, no YouTube, o que seja, que tipo de assunto eles estão se envolvendo. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Esse dia chegou uma menina de 15 anos, muito bonita. E ela disse assim, olha só, ela chegou na minha sala de atendimento, eu disse, o que você deseja, minha santinha? Eu vim aqui porque a minha mãe me mandou, ela disse que o senhor é um padre muito bom, então eu estou aqui. Aí eu disse, que bom que essa mãe disse que eu sou um bom padre, né?
Mas tá bom, mas o que está acontecendo? Daí ela começou a partilhar que ela, na escola, por influência de amigas, por influência de amigos, por influência de esses youtubers, esses influencers, ela começou a fazer uma experiência homoafetiva. Aqui não estou julgando os homossexuais. Só quero dizer isto, por influência. E aí, então, nós começamos a conversar, e a conversa foi desenrolando. Daqui a pouquinho já tinha dado 1 hora de conversa. Ela se abriu, ela chorou, ela escancarou o coração dela, uma menina de 15 anos, não é nem daqui de Itajaí. Veio de outro lugar para poder ser atendida por mim. E aí eu cheguei ao final e disse assim para ela: minha filha, deixa o padre lhe dizer uma coisa, você não tem traços nenhum de homoafetividade. Você está caindo numa armadilha que é o modismo. Hoje estar na moda é ser homoafetivo, é ser homossexual. Não que não tenha pessoas que têm problemas e têm, enfim, muitas questões que estão por detrás que agora aqui eu não vou desenvolver. Porque não é um momento de formação, é um momento de pregação, mas entenda o que eu quero dizer. De novo, repito, não estou julgando ninguém. Quem sou eu para julgar, como diz o Santo Padre, o Papa Francisco? Mas presta atenção, essa menina que não tinha traços nenhum de homoafetividade, ela já tinha feito 3 experiências por influências. O terreno do coração dela estava sendo minado, contaminado, e o papai e a mamãe, nem aí. Só se deram conta quando a coisa ficou complicada. E aí eu disse para ela: deixa o padre lhe fazer uma pergunta. Você já pensou ser mãe? Ela disse: padre, sim, eu já pensei ser mãe. Eu fico encantada com a maternidade. Eu falei: é mesmo? Aí eu falei: mas como é que você pensa ser mãe? Ela poderia pensar ser mãe com uma outra mulher. Não, eu penso ser mãe, ter um marido, ter uma família. Eu falei: é isso mesmo. Você é uma menina que se deixou se levar pelas circunstâncias. Então veja, não caia nessa armadilha, minha filha. Ao final da conversa, o que ela disse: padre, foi muito bom conversar com o senhor. Como o senhor foi esclarecedor. Claro, não vou contar que nós conversamos aqui, obviamente. Ela disse: como o senhor foi esclarecedor. Eu agora vou preparar meu coração para arranjar um menino para namorar. Se ela não tivesse vindo conversar comigo, eu não sei para que direção ela ia levar a vida dela. Mas você, pai, você, mãe, tem que cuidar como está sendo preparado o terreno do coração do seu filho, da sua filha. Quais são as companhias que ele está tendo? Que tipo de conversa no celular que eles têm? Você precisa saber cada passo do seu filho e da sua filha. Claro, não ser um dominador, mas você precisa saber, você precisa estar atento. Você não pode cochilar, porque senão você vai perder o seu filho e a sua filha. Porque tem os inimigos da alma que estão ali para tirar a semente, roubar a semente do coração de nossos filhos. Então nós precisamos estar em alerta. Você tem que ir à escola e saber o que o professor está falando, o que ele está ensinando. Porque se não estiver ensinando aquilo que lhe cabe ensinar, você tem que dizer: isso não está certo. Então veja, precisamos estar atentos com isso. E veja, o primeiro inimigo que quer impedir com que
o terreno do nosso coração, mas o coração do filho de vocês, os filhos de vocês, não germine a semente do verbo ou semente do reino, o primeiro inimigo é a concupiscência. Presta atenção na palavra. Outra caiu no pedregulho, e tendo nascido, secou por falta de umidade. Então veja, há muitos corações que estão cheios de pedregulho. A semente vai cair. A criança vai vir para a catequese. Vocês vão educar a criança na fé católica. Ela vai vir para a catequese, primeiro Eucaristia, ela vai vir para a crisma. Mas muitos pedregulhos podem estar no terreno do coração dessa criança, desse adolescente, por causa, claro, das influências e tudo mais que eu falei, mas tem uma coisinha que se chama concupiscência, que é essa sequela do pecado original que fica em nós, que quer nos levar para as coisas que não são de Deus, para as coisas do pecado, essa força que me leva para baixo. Então está ali essa força, a concupiscência. E aí, junto com a concupiscência, tem também, claro, as mágoas, os ressentimentos, as feridas que nós carregamos, que tudo isso vai fazer com que esta semente não tenha raízes profundas. Então é preciso tirar essas pedras do nosso terreno do coração. Aí eu me lembro, acho que já contei aqui essa história, mas vale a pena lembrar. Eu estava no noviciado em 2010 e 2011, e todo santo dia o meu padre, mestre, dizia, ele designava as funções para onde nós íamos trabalhar, os locais que nós íamos trabalhar, ele dizia, Elton, canteiro de flores, você vai tirar todas as pedrinhas que tem lá, e tinha mesmo pedrinha, que o povo passava de carro e as pedrinhas caíam de novo nos canteiros, e você vai arrancar todas as tiriricas. Lá ia eu. No primeiro mês eu estava contente, eu estava lá, começando o noviciado, ficava lá, abaixado, arrancando tiririca por tiririca, cebolinha, sabe, com a pazinha, tirava as pedrinhas para a florzinha crescer, porque senão ela não ia ter raízes profundas. E lá estava eu, 2 meses, 3 meses, e eu gostava de trabalhar na costal, na máquina de cortar grama, que eu adoro, porque eu vou cortando a grama e já vou vendo o trabalho feito, é uma coisa bonita. E aí o padre só me mandava para lá, eu comecei a ficar com raiva. Naquele sol quente lá, abaixado, tirando pedrinha, arrancando cebolinha. No 6º mês, eu disse, meu Deus, eu não aguento mais ficar aqui arrancando cebolinha e tirando pedrinha de canteiro, que eram vários canteiros. Um dia eu, com muita raiva, irado, aquela vozinha na consciência disse assim, Elton, você precisa arrancar muitas tiriricas do seu coração. Tem muita tiririca aí dentro. E aí, me caiu a ficha, é verdade. Eu tinha muitas pedrinhas e tiriricas dentro do meu coração, ainda tem, mas que naquela ocasião Deus falou, sim, acredito que Deus falou ao meu coração, dizendo, olha, esse trabalho aí é para te ensinar que você tem que fazer esse trabalho dentro do seu coração. Na semana seguinte, quando eu tomei consciência disso, o padre falou assim, então hoje o Elton vai trabalhar com a costal. Depois de 6 meses, quando eu tomei consciência disso, o padre mudou a minha função no trabalho. Então nós temos que arrancar do nosso coração essas pedras, essas tiriricas, não é? Nós precisamos. Eu estava pregando lá na Casa da Providência, não se sintam ofendidos, por favor. Brinquei com um que estava com a camisa do Flamengo, eu disse assim, pô, os flamenguistas são que nem tiririca, em todo lugar. Ele deu risada.
Pior que é verdade, né? Flamenguista e corintiano tem em todo lugar, né? Com todo respeito. Brincadeiras à parte, veja, meus irmãos, nós temos que fazer isso. Arrancar isso do nosso coração. E do coração dos filhos de vocês. Outro inimigo da alma, veja, outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinhos e sufocaram-no. Qual é o inimigo da alma aqui? É o mundo. Não o mundo enquanto aquilo que Deus criou, porque o que Deus criou é bom, é belo, é maravilhoso, mas o mundo enquanto aquilo que é oposição a Deus, aquilo que é contrário a Deus, que tenta nos seduzir, tirar de Deus. Então há muitas propostas falsas de felicidade que o mundo nos propõe, mas que não nos leva, obviamente, para Deus. E os nossos jovens, os filhos de vocês, muitas vezes são seduzidos por este mundão. Além da concupiscência, tem este mundão. De que parece que é só no mundão que vão encontrar a felicidade, que só no mundão vão preencher o coração, que só no mundão vão conseguir corresponder aos seus anseios mais profundos. E se vocês não estiverem atentos, eles vão ser roubados de vocês pelo mundo. O mundo vai roubar eles de vocês. Se o pai e a mãe não estiverem atentos, se o pai e a mãe não for alguém zeloso pelo seu filho, pela sua filha, perde o filho, a filha para o mundão, perde para a droga, perde para o álcool, perde para a prostituição, perde para um mundo depravado, se você, pai, e você, mãe, não cuidar. Mas claro que o filho tem a sua liberdade, ele vai talvez não corresponder exatamente àquilo que você está falando, está ensinando, mas o que importa é que você fez a sua parte. Então, um mundão que tenta nos seduzir, nos tirar de Deus, nos roubar de Deus, e nós vemos isso. Vemos os filhos de vocês, eu vejo os jovens que quando acabam a crisma já não querem mais caminhar na igreja. Estão encantados com o mundão. Não vou me prolongar, porque senão vai longe a homilia. Quero já ir por terceiro inimigo, que é o demônio. Saiu a semear, saiu o semeador a semear a sua semente, e ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Jesus vai explicar que essas aves é o demônio. Então, o demônio, o inimigo de Deus, ele se utiliza do mundão e da nossa fraqueza, porque ele nos estuda, ele sabe as nossas fraquezas, ele sabe quais são as nossas mazelas, quais são as nossas fragilidades, as portas que nós deixamos abertas, e ele tenta nos roubar de Deus. Ele tenta fazer com que a semente que foi semeada no nosso coração não germine e não frutifique. E hoje ele está tentando de tudo, de todas as formas, de todos os meios, fazer isso com a nossa juventude, com os filhos de vocês. Minando a ideia linda de que é ter uma família. Hoje se desdenha da família, se ridiculariza a família tradicional. Para que casar? Para que receber a bênção de Deus? Se eu posso me ajuntar, se eu posso viver de qualquer jeito. Essa história de santidade matrimonial, isso aí é para os meus avós. Agora para mim, não, agora eu faço o que eu quero. E nós vamos engolindo, e nós vamos aceitando, achando que isso é normal. Ah, pode ser assim mesmo. E nós vamos deixando o pecado entrar dentro das nossas casas, o pecado entrar no coração dos nossos filhos, dentro de nossas famílias.
E muitas vezes, com todo o respeito que eu estou falando com vocês, mas muitas vezes, muitas famílias católicas são mais promíscuas do que aquelas que não estão dentro da igreja. Porque deixaram se contaminar por um espírito de mundanidade, um espírito de paganismo. Deus já não é mais o centro da vida de muitas famílias. Deus não ocupa mais a centralidade. Ele não é mais glorificado, Ele não é mais amado, Ele não é mais adorado como deveria ser dentro dos nossos lares. E muitas famílias acordam e dormem e não rezam nem uma Ave Maria juntos. Veja como o terreno de muitas famílias está cheio de pedras, cheio de tiriricas, cheio de espinhos que sufocam a nossa fé católica, os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que é revelação de Deus pela palavra escrita e transmitida. E eu, como padre, como um pai espiritual, eu tenho que falar isso. Eu sei que nós estamos num clima de festa, de preparação, de trido, mas a palavra de Deus, ela me direciona para falar isso para vocês. Para nós abrirmos o coração e a consciência, porque a família é um tesouro, a família é um tesouro inestimável, é uma graça ter uma família, é uma graça uma família em que os filhos e os pais se amam, que os pais ali são afetuosos, carinhosos com os seus filhos, que não é um ambiente de briga, de confusão, de desentendimento, de palavras ofensivas, de palavras até mesmo, desculpa dizer, muitas vezes malditas, que são lançadas dentro dos nossos lares. Não, a família tem que ser este lugar, esse santuário da presença de Deus, um ninho de amor, um ninho de afeto, um ninho de carinho. Sim, vamos ter momentos de desafios, de luta, de quem sabe até de desentendimento, mas o perdão, o amor tem que estar no coração dos membros da família. O pai tem que ter prazer de dizer: eu vou para casa, eu vou ver a minha esposa, eu vou ver minha família, o meu filho, eu vou dar um beijo nele, eu vou dar um beijo na minha filha. Dizia saudoso Padre Léo: pai que não coloca a filha no seu colo, vai pegar a filha no colo do outro. Então veja, o pai tem que ter prazer de chegar em casa, de dizer como é bom ter a minha família. O trabalho foi difícil, o trabalho foi árduo, mas eu volto para casa, para a minha família. A mãe tem que sentir isso: meu marido vai chegar em casa, meus filhos vão chegar da escola, é minha família, é meu tesouro, é sagrada a minha família. Os filhos têm que ter prazer de estar com os pais, de não só ficar no celular e no videogame, para lá e para cá, mas de ter um tempo de estar com os pais. Temos que trabalhar, temos que ter dinheiro, temos que ter tudo isso aí, porque isso senão ninguém vive, mas mais importante do que isso tudo, porque se isso fosse sinônimo de felicidade, estava todo mundo feliz, mas não é. Sinônimo de felicidade, desculpa dizer, é Deus. Deus dentro das nossas famílias. Deixar com que este reino que está dentro da sua família cresça. Não brinque com a sua família, é uma preciosidade.